empreendedorismo. O Renato vai falar. This meeting is being recorded. Deixa eu só tirar esse aviso aqui. E a ideia, então, por isso que a gente fez também uma pequena enquete, né, Renato? Você viu o resultado da enquete, né? Do interesse do pessoal hoje, né? Mas como é que a gente, os desafios de encaixar o empreendedorismo numa carreira executiva, seja paralelo, seja logo depois, né? Da forma que for, e o Renato vai explorar essas alternativas aí, e a participação, o Renato, claro, vai dar as diretrizes aqui para a gente, como você quer coordenar, né, Renato? As perguntas, e a gente fica aqui à sua disposição, tá? Se precisar de ajuda com o chat, eu estou aqui também. E então, passando a palavra aí, Renato, pode se apresentar. E, de novo, a Sou agradece a sua presença e a sua, né, gentileza de estar aqui com a gente, ainda mais estar participando aí de um evento em Comandatuba. Muito obrigada. Bom, Lúcia, Renato, a toda a equipe da Sou, eu que agradeço pelo convite, né? Essa parceria que já vem desde Mariaca, muito tempo, né? Muito, muito tempo. E hoje com um tema que é na verdade, é o meu foco desde sempre, né? Eu tive minha primeira empresa com 25 anos, então sempre estive nesse ambiente de empreendedorismo. Eu brinco que eu fui executivo por acidente há alguns anos, né? Mas tenho empresa desde sempre. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu fiz uma pequena apresentação, mas para nos guiar, e é sobre a questão de como a gente leva esse bate-papo, gente. Eu queria propor para vocês o seguinte. Vocês já enxergam minha tela? Sim, Renato, dá para ver bem, tá certinho. Tá bom, deixa eu só fazer um exercício aqui que eu preciso dividir a minha tela, senão eu não vou enxergar o chat. Ok, então vamos lá. Fiz uma apresentação só para dirigir esse bate-papo, e a ideia é assim, que nessa primeira hora a gente discutir um pouco sobre essa questão do empreendedorismo na vida executiva, na trilha executiva. Eu quero pedir para vocês, eu quero propor para vocês o seguinte: enquanto a gente está nessa primeira etapa, vocês fiquem à vontade para colocar questões aqui no chat, questões, comentários, qualquer coisa no chat, porque eu vou pensando isso e vou tentando encaixar para a gente não quebrar muito, né, o ritmo. E mais no final, mas o que eu quero dizer, nós temos 1h30 aqui, quando der mais ou menos 1 hora, a gente encerra essa apresentação, e aí sim a gente parte, eu diria, não é nem para perguntas e respostas, é quase no formato mesa redonda, para explorar as possibilidades, ideias e dúvidas, colocações, tá? A ideia é mais, como eu disse, é mais quase uma mesa redonda, mais do que perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá? Começando. Bom, meu nome é Renato. Nós estamos na fase agora, na era da imagem feita por inteligência artificial, né? Então, acreditem ou não, esse aí sou eu, com um retoque de inteligência artificial. Já ficam aí meus contatos, né? Meu LinkedIn, Instagram, quem quiser se conectar, fique à vontade. Só dando uma ideia de carreira muito rápido, eu hoje sou presidente da Kickoff Participações, sou sócio fundador da Kickoff Consultores, que é o nosso braço armado de consultoria. Na Kickoff Participações, nós temos participações em alguns negócios, e eu sou diretor-geral da THT para o Brasil. A THT é uma empresa que faz testes de perfil comportamental. Vocês já devem conhecer alguns, com certeza fizeram alguma vez na Sou já. Minha formação é em administração de empresas, com foco em economia e finanças, principalmente valuation, e comecei minha carreira trazendo uma franquia americana para o Brasil, chamada Fast Science, como master franqueado da Fast Science para o Brasil, mas tive passagens aí por algumas grandes empresas, como Unilever, a Tulip International, na Dinamarca, o Pão de Açúcar e algumas outras empresas de grande porte. Desde muito cedo, eu trouxe a Fast Science para o Brasil aos 25 anos. Aos 27,
eu já me tornei diretor da Associação Brasileira de Franquias e fui diretor durante 2 gestões. Hoje eu sou mentor e palestrante e facilitador de diversos cursos de formação na ABF. E justamente por isso, esse interesse no tema do empreendedorismo. Não só porque eu tenho empresa desde muito cedo, e detalhe, eu nunca sonhei em ter um negócio, né? Isso que é o interessante. A questão de sair da carreira executiva muito cedo e partir para o negócio próprio foi uma oportunidade que meu ex-patrão tinha uma ideia maluca e falou, você vai fazer e vai ser sócio, né? E eu comecei muito cedo montando algumas empresas. Então, eu nunca sonhei, eu nunca passei por essa etapa de pensar em ter uma empresa. E isso sempre me intrigou, né? Essa dificuldade, muitas vezes, ou esse desejo, essa dificuldade que as pessoas têm de estão na carreira executiva, tem uma série de questões de segurança ou de carreira mesmo, questões, e aí sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha que um dia eu vou ter meu negócio próprio, né? Então, por isso, esse foco nesse assunto que sempre teve presente. Bom, eu queria começar, gente, discutindo um pouco com vocês sobre o que é empreendedorismo, né? As pessoas confundem muito o termo empreender com empresariar, né? Com ter uma empresa. Isso não necessariamente é verdade. Empreendedorismo é uma habilidade, ele não é um cargo. Eu não tenho um cargo de empreendedor, eu nunca vou pôr um crachá aqui, empreendedor. Meu crachá como posição eu sou empresário, ou eu sou empregado, ou eu sou voluntário. Então, você pode ter diversos cargos, mas empreendedor não é um cargo. Ser empreendedor é quase um estado de espírito, é uma capacidade, é uma habilidade, né? Então, a gente não pode confundir isso. E essa habilidade é cada vez mais valorizada no mundo dos negócios. Normalmente, empreendedores são reconhecidos porque são inovadores e eles sabem e assumem riscos. É isso que a gente vê nessa garotada que vai para startups, e isso assusta muitas vezes as pessoas, né? Quando se fala em empreender, se liga imediatamente à questão do risco, né? Eu vou começar a correr riscos. Só que quando nós falamos em riscos no mundo do empreendedorismo, eles normalmente são riscos calculados, né? O empreendedorismo responsável, planejado, ele te leva a riscos calculados. O grande objetivo aqui quando eu falo em empreender, eu quero inovar, eu quero alguma forma de fazer alguma coisa, não necessariamente eu preciso revolucionar o mundo, né? Eu só quero fazer de uma maneira um pouco diferente. Eu vou encontrar uma oportunidade de mercado e eu vou assumir riscos. Então, esse é um conjunto aí que ajuda a gente a definir o que é empreender. Mas tem algumas outras coisas que são ligadas à questão do empreendedorismo, que podem, tanto faz se eu estou trabalhando numa empresa como executivo ou se eu estou com um negócio próprio. Por exemplo, a capacidade de tomar decisões estratégicas. Isso é fundamental para quem empreende, não interessa se na vida executiva ou no negócio próprio. Outra questão, liderar equipes. E aí tem uma terceira situação que acaba amarrando tudo, que é uma visão de futuro. Eu costumo dizer, se eu tivesse que criar uma definição muito simples de o que é ser empreendedor, é o seguinte, o empreendedor é o cara que tem uma visão muito clara de futuro, de onde ele quer chegar, qual é seu objetivo, né? E sabe aquela conversa de consultor que fala visão, missão, valores? É exatamente esta visão. Eu tenho que ter uma visão muito clara do futuro que eu quero atingir. Pinto um quadro sobre aquilo. E aí eu tenho que ser capaz de direcionar recursos, sejam eles recursos humanos, dinheiro, empresa, capacidades, não importa o que, em função daquele objetivo. E eu preciso executar isso. Então, eu preciso ter uma visão muito clara de futuro. Eu preciso ter a capacidade de movimentar recursos em função daquela visão de futuro e agir. São essas 3 coisas. Porque nós conhecemos muita gente que planeja e não faz.
né? Então, esse cara é um planejador, mas ele não necessariamente é um empreendedor. Eu conheço gente que tem uma ideia e sai fazendo. Esse é o fazedor. Ele não é necessariamente um empreendedor. Né? Nós precisamos... E tem muita gente que tem uma ideia, pega tudo e tenta fazer sozinho, com seus próprios recursos. Esse cara provavelmente vai atingir resultados pífios, porque para se fazer alguma coisa relevante, você vai precisar de mais gente, mais dinheiro, mais capacidade. Okay? E aqui é importante, essa questão da visão de futuro é importante porque quando você demonstra que você sabe para onde você vai, você vê como isso afeta a questão de liderança. As pessoas podem ter dúvidas do porquê que esse cara está tomando tal decisão, esta ou aquela decisão, mas se eles acreditam que ele sabe para onde ele está indo, elas acabam indo junto. Elas vão. Então, isso melhora toda a questão de implementação, seja de um projeto, seja de um novo negócio, ou seja até de um novo negócio, como eu disse, interno numa empresa ou fora. Bom, alguns mitos, né? E aqui vocês, por favor, até ver se vocês reconhecem isso, né? Se vocês já concordam, reconhecem ou têm algo a dizer sobre essas questões que eu vou colocar aqui. Alguns mitos. Todo empreendedor de sucesso é visionário e cria soluções inovadoras. Veja, esses dias eu tive um questionamento dizendo assim, um franqueado é empreendedor? Porque não foi ele que criou o conceito. Né? Não foi ele que criou o conceito, ele está copiando o que alguém já fez. Muito bem. Existe um grupo no Rio Grande do Norte chamado Grupo Gentil, que são os maiores multifranqueados do Brasil. Eles devem ter algo como 450 unidades de varejo de diversas marcas. É um grupo gigantesco. E eles são especializados em operar franquias que outros criaram. Eu vou dizer que esse cara não é empreendedor? O que ele fez? Ele tem uma visão de futuro. Eu vou ser um grande operador de varejo. Né? O como que ele resolveu fazer isso é pegando modelos, tomando ou contratando modelos já comprovados e colocando para funcionar. E eles, nesse sentido, eles investem em recursos humanos, financeiros para fazer isso. Então, no meu modo de ver, os 3 critérios para ser empreendedor, que é ter a visão de futuro, direcionar recursos em função daquele futuro vislumbrado e terceiro, agir, eles estão cumprindo. A originalidade não é um pré-requisito para se empreender. Né? Não é. Então, óbvio que nós temos empreendedores, os Zuckerberg da vida, os Elon Musks da vida, que revolucionaram a humanidade. Mas eles são pontos completamente fora da curva, são outliers. Né? O verdadeiro empreendedor é sempre um empresário? Não necessariamente. Senão nós não teríamos conceito de empreendedorismo. Eu estou acostumado com o termo em inglês, é difícil falar em português. Então, nós não teríamos conceito de intraempreendedorismo. E nós vamos mostrar um exemplo disso daqui a pouco. Você pode ser empreendedor também, por exemplo, um empreendedor social. Você pode empreender no seu condomínio. Você pode empreender na igreja, você pode empreender estando dentro de uma organização, de uma empresa. Então, de novo, o ser empresário não é um pré-requisito para ser empreendedor. Uma outra questão que é muito comum, principalmente executivos que estão em transição de carreira, quando nos procuram, né, para buscar um aconselhamento para montar o primeiro negócio, é que eles têm a percepção que, uma vez que você cruzou a ponte, ou seja, eu deixei a vida executiva e fui para o negócio próprio, isso é um caminho sem volta. E nada mais falso do que isso, gente. Nós temos milhares e milhares de exemplos de pessoas que saíram da carreira executiva, foram para o negócio próprio e que em algum momento retornaram para a carreira executiva. Eu queria dizer 2 coisas para você. Quem manda nessa liquidez de mercado, vamos dizer assim, é o mercado, não é você. É o mercado. Então, é razoável que você esteja na carreira executiva, num dado momento resolve, por exemplo, montar uma franquia, ou se junta a uma empresa de consultoria, por exemplo, a montar uma consultoria,
Você está ali fazendo aquela atividade que você se propôs a fazer, mas daqui a pouco vem uma Renata Lindquist, aí vem um headhunter de primeira, te chama e fala, olha, preciso de você aqui para um projeto na empresa tal. Nós tivemos um cliente conjunto, Lúcia, você não vai lembrar, mas ele era diretor de supply chain da Unilever, deixou a carreira, montou um negócio de sorvetes, né? Ficou muito tempo no negócio de sorvetes e depois voltou para o mercado, normalmente, de novo, como diretor de supply chain. Eu lembro dele. Lembra, né? Da área de educação. É verdade. Então, essa fluidez quem dá é o mercado. Então, isso é um preconceito que as pessoas têm. Parece que assim, se eu for para o negócio próprio, é um caminho sem volta. Isso não é verdade, tá? Existe muito trânsito nisso. Terceira questão, é impossível empreender com poucos recursos, principalmente quem não tem muito dinheiro para investir, para montar um negócio, fica, não, mas eu não tenho os recursos necessários para isso. Gente, o verdadeiro empreendedor, como eu disse, ele tem uma visão de futuro, né? E ele é capaz de aglutinar recursos em função daquilo. Então, se eu tenho um bom projeto, eu sou capaz de vender o conceito desse projeto, os recursos estão disponíveis. Meu professor do MBA de Finanças dizia assim, nunca vai faltar dinheiro para projeto bom. Projeto bom sempre tem dinheiro. Óbvio que o network facilita, uma série de coisas facilitam, mas recurso, principalmente financeiro, não é um problema. Muitas vezes o recurso de talento é mais crítico, né? Você ter ou não a capacitação para desenvolver aquela atividade é mais crítico, mas recurso financeiro não é algo tão crítico assim. E, por último, um negócio próprio oferece menos segurança que a carreira executiva. Eu queria usar aqui com vocês a questão da consultoria como exemplo, que a consultoria é uma das alternativas que normalmente executivos buscam quando pretendem empreender. Pergunta genérica: alguém aqui consegue conceber a ideia que a empresa onde você trabalha, ou trabalhou a vida toda, tenha um único cliente? Então, assim, eu tenho uma empresa, eu trabalho numa empresa, sou executivo de uma empresa, eu só tenho um cliente, é Petrobras. É razoável isso? É razoável esse conceito? O nível de risco é muito alto, concordam ou não? Se alguém lá na Petrobras mudou o governo, muda a política da empresa, alguém vai lá dar uma canetada, acaba o meu negócio. Eu não posso concentrar o risco do meu negócio num único contratante. Certo? Aí vem a seguinte questão. Você, como profissional, eu vou fazer um paralelo e é para provocar, tá, gente? É para cutucar mesmo, para perturbar. Você, como profissional, veja se na prática você não faz a mesma coisa. Você coloca o futuro da sua família com um risco desse. Eu tenho um único contratante, que é o meu empregador. É óbvio que existem o outro lado da moeda, né? Então, eu tenho uma remuneração adequada, eu tenho lá um golden parachute, caso eu saia dessa empresa, eu tenho um sistema de apoio, né? Eu tenho garantias, algumas garantias de remuneração, ou o que quer que seja, que vão me suportar caso essa relação termine. Mas, vamos olhar para o outro lado. Eu começo uma empresa de consultoria, ok? Uma empresa de consultoria bem estruturada, ela nunca vai ter um cliente. Ela vai ter X clientes ali, 8, 10 clientes em paralelo. Uma empresa de consultoria normal para um executivo, tá? Quando um executivo começa o negócio, vai ter lá X clientes, 5, 6, 8, 10 clientes. Muito bem. Se eu tenho 8, 10 clientes, 8, 10 projetos em paralelo, e acontecer algum problema, metade dos meus clientes me mandar embora, a minha empresa continua existindo. Então, eu, Renato, que tenho uma história diferente da maior parte dos executivos, que, como eu disse para vocês, eu tenho empresa desde muito cedo, a minha linha de raciocínio eu prefiro diluir o risco dos meus contratantes. Para mim, ter vários clientes ou ter vários contratantes significa diluição do risco da minha família. Então, isso é uma forma de olhar, é uma questão de mindset. Certo? É uma questão de mindset. Muitos profissionais vão olhar e falar assim, não, o emprego tradicional CLT me dá segurança porque eu tenho um pacote de remuneração, eu tenho um pacote de saída se alguma coisa acontecer, eu tenho isso e aquilo. É uma forma de ver.
eu estou propondo para vocês analisarem uma outra forma de enxergar a mesma questão, que é: será que você ter vários contratantes não aumenta a sua segurança, não dilui o risco do seu negócio? Então, esse é mais um mito que eu gostaria de provocá-los, para que reflitam, ok? Sobre essa questão da segurança. Eu queria mostrar para vocês um exemplo, quando a gente fala de intraempreendedorismo, da Eve. Eu não sei se vocês conhecem a Eve. A Eve é uma startup que nasceu dentro da Embraer, num programa chamado Embraer X, né? E ela é a líder mundial hoje em VTOL, né? Em aeronaves de decolagem vertical. A maior parte delas é elétrica, né? É a empresa aeronáutica que tem o maior número de contratos para isso, ela tem mais do que o dobro de todos os concorrentes juntos. Nós estamos fazendo hoje, na empresa Kickoff, nós fazemos hoje um programa grande de change management com a Embraer, e nós dividimos o prédio com a Eve. O prédio que nós ficamos lá, nós dividimos com a Eve, então eu convivo com eles, é uma experiência muito interessante de ver como eles se realizou. Então, a Eve começou como um projeto, uma aceleradora na Embraer X, e ela foi muito cedo destacada como um dos projetos que poderiam virar um negócio interessante para a Embraer. A Embraer adotou, então, esse negócio. Deixa eu mostrar para vocês aqui a linha do tempo. Ela adotou esse negócio, vocês veem, ela começou em 2017 como essa startup de inovação dentro do programa Embraer X. Em 2020, ela se tornou uma empresa independente, né? Em 2021, ela já foi fundida com um outro player, que é o Zenith, que é um fundo de investimentos, e já em 2022 abriu seu capital em Nova York. Hoje a empresa como eu disse para vocês, é a líder mundial nessa questão de mobilidade. Mas o ponto que eu queria chegar para vocês é o seguinte: olha, isso começou como um projeto de alguns engenheiros da Embraer que se juntaram, foram alocados na aceleradora deles, na Embraer X, deram liberdade, eles começaram a projetar esse negócio, e a partir do momento que ele ganhou tração, foram executivos da empresa que fizeram acontecer. Vamos dizer que esse pessoal não é empreendedor? Eles são executivos da Embraer, são todos profissionais da Embraer e são extremamente empreendedores. Veja, nós não estamos falando aqui de fazer mais um projeto de avião, que isso é a razão de ser da Embraer. Não é um projeto de avião, é toda uma revolução do mercado de mobilidade aérea. Aí realmente o Brasil vai ser líder mundial desse negócio, né? Tudo indica para que o Brasil seja o líder mundial de VTOL. Então, esses rapazes que começaram esse negócio hoje estão na estrutura da empresa, mas hoje a estrutura dela é gigantesca. A sede está nos Estados Unidos, tem um corpo executivo grande, até porque eles têm capital na Bolsa de Nova York, então mudou o diapasão, né? Mudou a régua aqui. Mas os empreendedores originais estão lá no negócio e participam com muita facilidade, ou com muita profundidade de todas as decisões da empresa. Agora, vamos falar um pouco mais do que a Lúcia estava comentando, né? Quais são as alternativas que a gente tem quando falamos em empreender? Um executivo fala em empreender. Nós temos aqui algumas situações, né? Então, a primeira pergunta, quando eu faço palestra sobre franquia, sobre consultoria, é falar assim: o que te leva a querer empreender? Então, nós temos vários momentos de vida. Você pode querer empreender porque está próximo da aposentadoria e está muito novo para colocar o chinelo, colocar o pijama, né? Isso é cada vez mais comum, né? Isso é cada vez mais comum. As pessoas se aposentam com uma certa idade e ainda tem muita lenha para queimar. Tem muita capacidade, tem muita energia para fazer coisas. Não estão prontas para diminuir o ritmo ainda. A segunda, não, eu estou passando por um processo de transição de carreira que eu não esperava, ou até foi planejado, não importa, mas estou numa transição de carreira, e uma coisa muito comum que a gente ouve é assim: poxa, esse processo de transição de carreira é a primeira oportunidade em anos que eu tenho de olhar para fora, ver o que tem no mundo lá fora.
Porque quando você está ali no dia a dia do mundo profissional, não dá para olhar para fora, né? Ele te consome de uma maneira tão brutal que não dá para olhar para fora. Então, olha, estou numa transição de carreira e finalmente eu estou podendo olhar para fora e ver que existem outras alternativas. Existem momentos de mudança em geral, como, por exemplo, nascimento de filho, aquela questão tradicional, e infelizmente ainda afeta mais as mulheres, que é, olha, eu me afastei da carreira para cuidar dos filhos pequenos, agora eles já estão criados, eu quero voltar a trabalhar, e aí vislumbro a possibilidade de empreender ao invés de voltar para a carreira tradicional, né? Enfim, nós temos uma série de questões, uma série de momentos em que a pessoa pode estar passando por qualquer tipo de mudança e pretender empreender. E existem também aquelas pessoas que têm isso como meta mesmo. Eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, eu tenho um sonho de empreender por causa disso, disso e daquilo. Normalmente, quando a gente fala de sonho de empreender, eu tenho um objetivo, essa pessoa ou tem um projeto original que quer fazer, ela quer fazer isso, olha, eu tenho uma ideia sensacional que vai revolucionar o mundo. É o inovador. Ou, muitas vezes, nós temos a seguinte situação, olha, acabei de sair de uma relação aqui profissional de uma empresa e estou desgastado, passei os últimos 2, 3 anos mal, e eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais essa situação. Então, a pessoa vê no empreendedor, em ter um negócio próprio, a oportunidade de se afastar de alguma coisa. Esse é um pouco complicado, apesar de ser justificado, é um pouco complicado porque a pessoa normalmente expressa o que ela não quer, ela não é capaz de dizer o que ela quer. Né? Então, aí nós temos que ajudar nesse processo, com mentoria, a gente tem que ajudar a construir esses cenários possíveis para que a pessoa possa mudar o discurso do negativo para o positivo. Parar de dizer eu não quero isso, não quero aquilo, e poder dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é fundamental para que se possa empreender. Quer dizer, lembrem-se, eu preciso ter uma visão clara de futuro se eu for empreender. Né? Então, eu preciso que a pessoa crie essa visão. Nós temos pessoas que vão empreender por uma questão de geração de renda. Falou, olha, eu não, por algum motivo, eu entendo que o mercado não me dá mais oportunidade, ou eu não estou conseguindo oportunidade, não importa, mas esse negócio que eu estou pensando em fazer vai ser minha principal ocupação e minha principal fonte de renda. É mais uma alternativa. E, por fim, gente, nós temos aquelas pessoas que dizem assim, não tem nenhum sonho de empreender, apenas tem uma visão racional financeira. Dizem, olha, eu estou com as minhas economias aqui, eu tenho meu portfólio de investimentos, eu tenho aqui na renda fixa, eu estou com 12%, 13% ao ano, tira a inflação, está sobrando 8% ao ano, muito bom, excelente, isso mesmo, mas existe uma oportunidade de negócio aqui, que me paga 24% ao ano. Então, eu vou pegar parte das minhas reservas e vou investir num negócio, na economia real, como estratégia de portfólio. É uma estratégia de portfólio. É uma alternativa justificada também. Então, veja, nós temos 4 grandes grupos, né? Quando nós falamos assim, de pessoas, executivos ou profissionais que procuram empreender. Primeiro, inovador. Segundo, aquele que está saindo de uma relação e procura algo diferente, não sabe o que ainda. O terceiro, o que busca a geração de renda, geração de sustentação, nós chamamos a tradução é direta do inglês, self-employment, o autoemprego, né, que é gerar um autoemprego. E, por fim, quem tem uma visão financeira do negócio, procura uma diversificação de portfólio. E quais são as alternativas? Eu vou falar rapidamente de algumas delas e depois eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que nós fazemos já há algum tempo com executivos em transição de carreira, vendo quais são as mais demandadas. Essas aqui estão numa ordem que é a que gera demanda quando nós estamos nos programas de outplacement. Ou seja, quando nós damos suporte aos programas de outplacement, a primeira alternativa de empreendedorismo é consultoria. E por que as pessoas procuram consultoria? Pelo baixo investimento e uma percepção de baixo risco. De novo, e o risco ligado ao investimento. Ou seja, montar uma consultoria demanda pouco CAPEX, demanda colocar pouco investimento direto. O maior investimento do ponto de vista financeiro que se faz na consultoria é a questão de tempo, ou seja, quanto tempo você vai demorar para chegar naquele padrão de
de retirada, de faturamento que você se propôs, né? Então, eu tenho o custo de oportunidade. Se eu for demorar 1 ano para chegar naquele patamar que eu me propus, o maior investimento que você vai fazer é 1 ano sem receita que você poderia, no mundo executivo, estar recebendo salário. Então, esse é o maior investimento, é um custo de oportunidade. E na consultoria, o que nós estamos falando, gente, é pegar todas as capacidades e experiências de um profissional e vamos produtizar essas capacidades. Isso não é algo intuitivo. Dificilmente alguém consegue fazer isso sozinho, né? Então, assim, como é que nós pegamos todas as suas capacidades, experiências e transformamos isso em algo vendável? Isso tem regrinha de jogo. Como é que monta esses produtos, né? Como é que você faz uma estratégia mercadológica? Como é que você faz uma estratégia de go live? Então, esse é um negócio que precisa ser estudado. Se alguém tiver interesse em consultoria, eu recomendo, procure a assessoria, porque isso, não só o mindset muda, mas ela tem regras de negócio. Como é que se fala de precificação em consultoria, por exemplo? A segunda alternativa muito procurada são franquias. Vocês vão ver aqui, tu fala um monte de coisa de franquia, né, que é o meu berço, mas as franquias são muito procuradas. Por quê? Pela percepção de baixo risco. E é verdade. O que nós temos que tomar cuidado aqui é o seguinte, gente. O mercado de franquias, ele é uma curva normal. Como toda curva normal, eu vou dizer assim, eu tenho X% dos franqueadores ou das oportunidades de negócio em franquias que são excelentes. São os boticários da vida, né? Eu falo boticário porque você pode tentar comprar, não vai conseguir. Boticário é fechado para novos franqueados. Então, assim, eu tenho um percentual das oportunidades de mercado que são excelentes, fantásticas. Como toda curva normal, na outra ponta do eixo, eu tenho o mesmo percentual que são bandido, salafrário, sem vergonha, ladrão, golpista, incompetente, o que você quiser nomear esse cara, eu dobro a aposta, porque eu provavelmente conheço pessoalmente e sei que é mesmo, né? Então, a questão, franquias como teoria, uma franquia como teoria, ela aporta um menor risco. Mas, na prática, você precisa saber selecionar o negócio certo para o seu caso. E não existe uma resposta igual para 2 pessoas. Tá? Você precisa entender quais são os formatos ou o que você deve procurar e como avaliar uma franquia adequadamente. Uma questão básica que eu digo para as pessoas é assim, olha, se você gosta de vinho, compre o vinho e tome. Você não precisa ter uma loja de vinho. O fato de você gostar do produto ou da marca não querem dizer que esse é um bom negócio para você, ou que é o negócio certo para você. É muito comum as pessoas me procurarem e dizer assim, eu gosto de dar aulas, eu gostaria de ter uma escola. Começou errado, porque o papel do dono da escola não é dar aula. O papel do dono da escola normalmente é montar a equipe comercial, estratégia comercial e fazer matrícula. Trazer matrícula para dentro de casa. Quem dá aula é o professor contratado. Quem coordena os professores é um coordenador pedagógico contratado e muitas vezes administrado até pela própria franqueadora. Então, cuidado, não vamos confundir o gosto pessoal por uma marca ou por um produto ou serviço como sendo, eu quero ter esse negócio porque eu gosto dele. Não é por aí que a banda toca. A terceira opção, que nos últimos anos cresceu muito, é conselho, participação em conselho de administração. Obviamente, isso não é para todo mundo, né? Isso já é para um nível de experiência diferenciado, e depende de outros fatores, mas isso vem crescendo muito, e está aí o pessoal da Soul, né? Renata, Lúcia, que digam como isso tem crescido de maneira, eu diria até exponencial, né? Virou o que foi o coaching uns 15 anos atrás. Me parece que nós estamos num movimento, óbvio que não tão grande, porque como o pré-requisito do conselho é a experiência, né, toda a sua experiência de vida, isso não é para qualquer um, né, mas ele está muito em voga, é uma coisa que vem crescendo com uma rapidez impressionante. E eu vejo muito valor nisso, para falar a verdade. Outra oportunidade é iniciar um negócio tradicional. O que eu quero dizer com negócio tradicional? Gente, assim, eu quero montar uma padaria no meu bairro. O que tem de inovador na padaria? No modelo de negócio padaria? Pode não ter nada. Eu posso fazer uma padaria padrão e assim, ainda assim eu posso ter muito sucesso no negócio. Eu não preciso fazer diferente.
Eu posso fazer diferente. E daí eu posso criar uma padaria padrão e inovar num aspecto específico, de linha de produto, ou da forma de atender o cliente, não importa, eu posso inovar em um aspecto ou outro do negócio, mas isso é um negócio padrão. Por que ele é diferente, por exemplo, da próxima opção, que é iniciar uma startup? Vamos começar pela definição de startup. Na Kickoff, nós definimos startup como um negócio inovador em ambiente de grande incerteza. Ou seja, como ninguém nunca tentou aquilo, ninguém nunca fez, nós não sabemos aonde pode apertar o calo. Vejam o caso do Uber no mundo inteiro, ou do Airbnb. Não sei quantos de vocês tiveram problema nos condomínios, né? Assim, para discutir se pode ou não ter locação via Airbnb no condomínio. Vamos autorizar ou não? Eu posso impedir a locação do Airbnb no meu condomínio? E toda a questão do Uber chegando nas cidades, as reações que houve em termos de reações até físicas, né? Agressões físicas, questões de legislação, de taxação. Veja, como ninguém nunca navegou essas águas, a gente não sabe o que vai dar. Então, aqui a gente tem uma metodologia. Quando eu falo de startup, eu vou usar uma metodologia de planejamento e de execução. Se fala, por exemplo, muito em Lean Startup, né? Então, a Lean Startup, o conceito é R logo, R cedo, abandone o projeto. Não insista com uma ideia que não está virando. Não perca seu tempo e seu dinheiro. Você investe no conceito, você tem que fazer conceito de prova rápido, ver se ele pega, não pegou, muda, vai fazer outra coisa, não insista. Já no negócio tradicional, é o contrário. O que a gente mais ouve quando se fala de um empreendimento tradicional? Resiliência. Ou seja, se você fez a lição de casa correta, você tem que ser resiliente aos tropeços que provavelmente vão acontecer ao longo do caminho. Você não pode desistir na primeira dificuldade. Correto? São formas de organizar um negócio distintas. Aqui eu vou ter uma série de até ferramentas para poder estruturar um negócio que são diferentes das ferramentas de startup. Tá? Outra opção, adquirir um negócio tradicional. Como eu disse, eu vou comprar uma franquia de lavanderia ou eu vou comprar uma lavanderia independente. Acontece? Acontece. Né, comprar negócios tradicionais, nesse mundo do outplacement acontece, é raro, tá? Mas acontece. Eu lembro de um case que nós tivemos de uma executiva que queria voltar, ela era da, poxa, eu não me lembro, uma empresa de recursos humanos, que roda folha de pagamento, não sei se vocês lembram, que é ADP Systems, uma executiva da ADP Systems que queria voltar a morar na Califórnia, e nós a assessoramos a comprar uma empresa de insumos farmacêuticos, insumos de produtos de saúde para entrega residencial de insumos de saúde. Então, vai entregar todo mês na casa dos assinantes, ela vai entregar fralda geriátrica, oxigênio, insulina, esse tipo de coisa. Nós assessoramos a comprar uma empresa na Califórnia para isso. Então, esse tipo de coisa acontece, mas é mais raro nesse ambiente de outplacement. E, finalmente, a docência, que as pessoas podem não entender como um empreendimento, mas ela é uma forma de você atuar fora da estrutura tradicional de CLT. Fato interessante, gente, é que muitas dessas alternativas vão muito bem 2 a 2. Como, por exemplo, faz sentido eu ter uma franquia e uma consultoria? Sim. Sabe por quê? Uma franquia bem estruturada, o que é uma franquia na concepção da palavra? É um negócio que deu certo, que alguém transformou em processos para ser passivo de replicação. Correto? Então, você, quando adquire uma franquia, você está comprando todo um modelo de negócio que tem processos. Então, se você é um bom implementador e gestor de processos, você não necessariamente precisa estar o tempo todo lá. As pessoas confundem muito isso. Então, se isso estiver funcionando direito, por exemplo, você tem um café no shopping, eu tenho um quiosque do Café do Ponto no Shopping Eldorado. Não tem nem espaço para você ficar lá dentro daquele quiosque. Não é seu papel ficar lá servindo café. Percebe? Então, assim, esta franquia não pode tomar mais do que 1 hora por dia desse empresário. Ele tem o papel dele, escrito lá, definido, mas não é ficar lá servindo café. Muito bem.
Se eu afirmo que existem franquias onde você vai dedicar no máximo 1 a 2 horas por dia para aquele negócio, o que você faz com o resto do teu tempo? Vai vestir o chinelo, o pijama? Por que não aproveitar as suas capacidades e experiências para também fazer uma consultoria? Né? Outra, consultoria e docência. Faz sentido? Todo sentido, porque muitas vezes dando aula em pós-graduação, em cursos para executivos, eu alavanco clientes para minha consultoria. Eu vou alavancar clientes para minha consultoria. Algumas dessas atividades casam, inclusive, com a vida executiva. E aí que entra a questão que a Lúcia citou do plano B, ou do side business. Né? É possível estar na vida executiva e ter um negócio em paralelo? É. Qualquer negócio? Não. Temos que analisar negócio a negócio, para saber se este negócio específico que você está olhando pode conviver com a vida executiva ou não. Correto? Por exemplo, startup talvez seja o mais desafiador, porque iniciar um negócio tradicional, uma startup, normalmente demanda uma maior dedicação. Assim como existem alguns segmentos de franquia que também demandam maior dedicação. Então, não é qualquer franquia que você pode fazer isso, ter a franquia e estar no mercado executivo. Estou na franquia, vou ter uma consultoria. Não é qualquer uma. Existem negócios que admitem e negócios que não admitem. Então, se esse é um pré-requisito, isso tem que ser colocado no início da sua pesquisa, no início do seu projeto. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas para vocês saberem, na Kickoff, nós criamos um modelo, quando eu comecei a trabalhar com a Lúcia, né, nós criamos um modelo chamado PIP, o Projeto de Investimento Pessoal. Então, quando nós sentamos com o executivo e falamos, estou pensando em fazer alguma coisa, legal. Primeira coisa, vamos criar o seu projeto de investimento. Então, nesse projeto de investimento, nós precisamos descrever o que você está pensando em fazer, quais são as alternativas que você vislumbra como razoáveis, quanto você pretende investir, sua dedicação é integral, parcial, como é isso? Você vai ter sócios, sim ou não? Tem alguém da família envolvido? Aonde é esse negócio geograficamente? Né? Que tipos de negócio você tem maior probabilidade de ter sucesso? Isso tem a ver com o seu perfil profissional. E aí a gente tem que fazer o cruzamento com... Isso é uma metodologia da Kickoff, tá? A gente faz o cruzamento com a demanda de cada tipo de negócio. Então, nós vamos mapear todas essas condições e descrever claramente um boneco, falar assim, o negócio ideal para esta pessoa é esse aqui, ó. É este negócio. É a partir daí que nós vamos ao mercado buscar as oportunidades. Então, se você pensa em empreender em algum momento, o primeiro exercício a fazer é isso. Qual é o seu projeto de investimento? Que resultados você vai buscar? Como você mede resultado? Vou dar um exemplo. Se você vai viver do negócio, olha, o tal do autoemprego, né, o self-employment, se eu vou viver disso, eu tenho um número. Falo, olha, eu preciso de 20 mil por mês para pagar as contas de casa. É deste negócio que eu vou tirar condomínio, escola de filho, supermercado, plano de saúde e prestação do carro e por aí vai. Ora, se é este o caso, o principal índice econômico que você deve dar atenção, o primeiro, que é a nota de corte, é capacidade de geração de caixa. Eu não estou nem preocupado com tira ainda, com valor presente. Eu estou preocupado com a capacidade de geração de caixa. Se você precisa de 20 mil por mês e o negócio não atinge 20 mil por mês, não é um negócio para você. Então, o foco é capacidade de geração de caixa. Já, se eu estou no outro grupo, aquele financeiro, lembra? Que é o cara que olha para o negócio e fala, olha, hoje eu tenho minha aplicação aqui, eu tenho 8% líquido, fora a inflação, na renda fixa. E eu posso colocar parte das minhas reservas num negócio que me promete pagar 24%, né? Este cara está preocupado com TIR, com taxa interna de retorno do projeto. A rentabilidade do negócio, que ele está comparando com a rentabilidade do banco. Se o negócio paga 30% ao ano, mesmo, e isso significa 5 mil reais ao mês, não tem problema, porque ele não vive disso. Isso é só parte do seu portfólio de investimento. Então, você desloca o foco da análise. Eu não vou me estender aqui, mas só vou fazer um pedido para vocês. Por favor, nunca, jamais, em hipótese alguma, usem payback para avaliar negócios, tá? Payback em tempo é uma cilada, é uma simplificação exacerbada e que normalmente leva as pessoas a tomar más decisões em termos de análise de investimento,
Tá? Existem outros índices muito mais relevantes, muito mais importantes para a gente trabalhar. Isso é conversa para 1h30, 2 horas só de análise de projetos, tá bom? Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que nós fazemos com executivos há algum tempo, e eu vou mandar para a Soul distribuir para vocês depois dessa apresentação, e aqui vai o link da pesquisa, se alguém quiser aproveitar aqui e pegar pelo QR Code, eu não sei, eu espero que dê leitura aí para vocês. Essa pesquisa é feita com executivos em transição de carreira, normalmente, e onde nós perguntamos o que você pensa em termos de empreendedorismo. Para quando é isso? Quais são as alternativas que você está vislumbrando? Eu tive um feedback interessante de alguns executivos que falaram assim, poxa, eu gostei de responder essa pesquisa porque ela me fez perguntas que eu nunca me fiz. Tá? Então, se alguém quiser aproveitar e pegar esse QR Code ou esse link, fique à vontade e fique à vontade para preencher depois a pesquisa. Eu vou mostrar alguns achados delas. Periodicamente a gente publica novas subtotais, vamos dizer assim, dessa pesquisa. Ela vem já há algum tempo. Na verdade, eu comecei no início da pandemia, que eu comecei a trabalhar com essa pesquisa, e a gente vai fazendo esses subtotais periodicamente. Primeira questão é assim, que nós perguntamos qual é o seu principal objetivo com o negócio próprio? Vejam que o primeiro deles é geração ou complementação de renda. Aqui você pode escolher mais do que um, certo? Então, veja, primeiro é geração ou complementação de renda. Segundo, rentabilizar minhas economias. Então, veja, aqui é aquele grupo do self-employment, certo? Do autoemprego. Rentabilizar minhas economias, está mais próximo do investidor financeiro. Ser dono do meu negócio, está mais próximo daquele fulano que quer mudar a vida e procurar algo diferente, ele não está mais satisfeito com a carreira executiva. E, por fim, implantar um modelo de negócio original ou inovar. Esse aqui são os Zuckerberg da vida. Vocês veem que a inovação, normalmente, para executivos em transição de carreira, não é a principal preocupação. Okay? É mais questão de renda mesmo, seja para subsistência, seja para investimento. Quais são as alternativas que você enxerga e que você vislumbra? Notem, a primeira delas, apesar de que consultoria é que gera maior demanda nos programas de outplacement, a alternativa que as pessoas mais avaliam é a franquia. Que mais gostariam de investir é em franquia. Segundo, consultoria. Terceiro, aquisição de negócios. Aqui eu vou ser muito sincero com vocês. A aquisição de negócios, eu não sei se aqui é um problema de interpretação ou ou é muito wishful thinking, mas acaba não acontecendo. Porque, assim, a gente não pode confundir. Quando você fala em adquirir uma franquia, você pode comprar uma franquia do zero, ou seja, eu tenho um ponto no shopping center, eu adquiri os direitos de franquia dessa marca e vou abrir uma loja nova daquela marca. Mas existe no mundo da franquia a figura do repasse, que é você comprar operações já operando. Compra negócio já em operação, franquia já operando. Essas franquias podem ser extremamente lucrativas ou podem estar quebradas. E aí é uma oportunidade para comprar barato para fazer turnaround. Todas essas são possibilidades, cabe ver qual é a mais adequada para você. Então, eu não sei se isso aqui confundem com a questão da compra de negócio já em operação ou se estão falando realmente de comprar negócios independentes. Representação comercial é importante, iniciar um negócio do zero, e o que a gente menos vê neste público é iniciar uma startup ou investir em startup. Normalmente a interpretação que eu faço disso as pessoas, profissionais em transição de carreira valorizam muito o que já atingiram na sua carreira, na sua vida, em termos de reservas, de estabilidade, e, portanto, quando pensam em empreendedorismo, eles não assumem riscos elevados. Okay? Eles têm uma limitação muito clara de risco. O conselho está aqui, ó, aparece como algo que vem crescendo, na verdade, isso aqui com o tempo. Mas, então, são essas as alternativas. Eu poderia destacar que consultoria e franquia são as mais demandadas. E, por fim, quais são os atributos do negócio ideal? Vamos lá ver, olha. Primeiro, o que as pessoas mais buscam quando falam em negócio?
rentabilizar as economias. Então, existe um drive econômico. Olha, ganhar mais, gerar patrimônio, gerar mais valor para mim mesmo. Então, vamos ver que o que impulsiona as pessoas, na maior parte das vezes, é o fator econômico. É a geração de renda, ou é aumento do patrimônio, ou é ganhar mais. Depois disso que a gente começa a ver aqui, ó, equilíbrio da vida pessoal e profissional. Aí começam a aparecer outros. Flexibilidade de horários, independência na tomada de decisões. Veja, mesmo aquele grupo que está fugindo quer uma mudança de modelo, quando chega aqui, a questão da independência na tomada das decisões não é tão relevante assim. E, por fim, o que é bom, as pessoas colocam quase que por último aqui, encaminhar herdeiros e ajudar a família. Ou seja, as pessoas são mais preocupadas com a sua vida mesmo, com o seu negócio, do que em encaminhar família. Um que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, olha, é a questão da longevidade. A longevidade é uma questão que vem surgindo cada vez mais forte no mercado, né? A gente tem falado cada vez mais sobre economia prateada. Eu, particularmente, falo muito sobre empreendedorismo prateado, né? Que são pessoas que estão próximas da fase de aposentadoria e buscam no empreendedorismo ou uma alternativa de continuarem atuando no mercado e gerando renda e por aí vai, mas as pessoas não expressam isso. A gente vê na prática que existe muito esse movimento, sim, mas na pesquisa isso não aparece. As pessoas, eu acho que a gente está justamente com esse complexo de Peter Pan, né? Fala assim, eu não me reconheço nessa fase, eu ainda tenho muita energia para queimar, tanto tenho energia para queimar que eu acho que isso não é um problema. E é bom, eu acho isso bom, que as pessoas estão se vendo de uma maneira muito positiva. E, por fim, uma coisa interessante, qual a sua disponibilidade para dedicação a esse negócio? Nós vamos ver aqui que a maior parte é dedicação integral. Aqui pode ser que a gente tenha um desvio, porque normalmente essa pesquisa é feita com executivos em transição de carreira, o que pode levar a um desvio. Mas existe aqui um percentual, sim, que diz, olha, quase 20% que dizem dedicação parcial. E quando a gente fala do parcial, é porque provavelmente vão voltar, sim, para o mercado executivo e querem um side business. Então, isso é possível e é algo que as pessoas procuram. Bom, eu queria só deixar uma mensagem aqui, preciso ver o nosso horário aqui, estou dando nosso horário, que é assim, olha, independente do objetivo, gente, seja porque você já tem essa visão de futuro, ou porque você está passando por um momento de mudança importante, cuidado, porque assim, dar esse passo para ir para um mundo que você nunca experimentou, que é do negócio próprio, ele não é intuitivo, né? Ele precisa de preparo. Eu fico feliz de ver, por exemplo, quando a Soul lança esse programa de conselheiros, né, de formação de conselheiros, porque eu vi muita gente despreparada atuando em conselho de empresas, não faz o menor sentido. Então, esse movimento hoje de formação, certificação para conselheiros é muito bem-vindo, né? Além de gerar oportunidades para profissionais capacitados, ele também gera maior valor para as empresas que contratam esses profissionais. Agora, você pode, sim, fazer negócios bem estruturados e com risco controlado, né, com risco dimensionado, a partir do momento que você busque formação, assessoria para falar sobre aquele assunto específico que você quer falar. Então, a gente realmente recomenda, se você quer empreender, busque assessoria para isso. Não precisa ser kick-off, nada assim, né? Mas se você, por exemplo, dependendo do perfil desse profissional, procure o Sebrae. O Sebrae tem muita coisa boa. O Sebrae não é só para o cara pequenininho, não. O Sebrae tem coisa muito sofisticada, muito interessante. Por exemplo, eu não sei qual de vocês já ouviu. Alguém aqui, vocês podem até dar um oizinho aqui no chat. Vocês já ouviram falar do Empretec? Alguém aqui já ouviu falar do Empretec? O Empretec é um curso de empreendedorismo, gente, que é feito pela Unesco. É um curso vivencial, tá? Que ele é da Unesco, e quem o entrega aqui no Brasil é o Sebrae.
ele é importantíssimo, porque normalmente as pessoas, como eu falei para vocês, tem dois... você tem um eixo assim que você tem os dois extremos. Eu tenho de um lado o planejador, que é aquele cara que planeja, nunca executa, e isso é um problema no mundo executivo para profissionais que têm longa carreira no mundo executivo, porque muitas vezes é difícil tomar decisão, principalmente quando é com o cheque próprio. Tá? Quando é o cheque da viúva, tá tudo bem, mas quando é o próprio talão de cheque é mais difícil. Então esse cara planeja, nunca executa. Ele quer ter, assim, quer fazer pesquisas, quer ter absoluto controle sobre tudo isso. Não existe. Isso simplesmente não existe. Tá? Então, assim, existe um fator de risco, existe um fator de, muitas vezes até de insanidade no empreendedorismo, que eu falei, eu vou fazer, tome a decisão e faça, né? E do outro lado, você tem o fazedor. O fazedor é aquele cara que tem a ideia e sai fazendo, sem planejamento, sem pensar nas consequências e por aí vai. O Empretec é muito interessante que ele, através de um curso presencial, ele dá eu brinco, eu falo, dá um pedala Robinho nas pessoas, para você conseguir chegar mais ou menos no meio termo. Qual é a equação ideal entre planejamento e execução e que você deve ter para poder fazer o seu negócio? É muito interessante. Então, assim, existem muitos recursos no mercado, como, por exemplo, o curso de formação de conselheiros, como montar a sua consultoria, como adquirir uma franquia de maneira adequada, correndo menos risco, como montar uma startup. Isso, então, está cheio, né? Como montar um novo negócio, uma startup, isso a gente tem muita coisa. A Lúcia está dizendo que ela conhece o Empretec, é muito bem avaliado pelos executivos que fizeram, tem um nível muito bom. Ele realmente é muito bom, Lúcia, a gente realmente recomenda. Mas o Empretec não é para quem está começando a sonhar, tá? O Empretec é para quem já tem um plano básico, pelo menos, já tem alguma coisa, e aí você vai para o Empretec. Mas você tem que ter uma base, porque senão vai ficar falando sobre um cenário muito disperso, você ganha muito pouco com ele. Bom, e finalmente, assim, gente, empreender ou ter um negócio não é maravilha, e nem para cavaleiros solitários. É uma jornada que pode ser feita em boa companhia, né? Seja essa companhia com sócios, com parceiros, com consultores, assessores, não importa. Por exemplo, na consultoria, quantas vezes nós já vimos, né, Luciana? Você vê que de 5 em 5, 8 em 8 anos surge, nós vimos surgir projetos de executivos que nós estávamos formando como consultores que se reuniram e criaram uma empresa de consultoria ainda no outplacement. Ainda no outplacement se juntaram e lançaram a sua empresa de consultoria, né, de consultores associados. Então, isso não necessariamente é um trabalho de cavaleiro solitário. A Lúcia está dizendo aqui, olha, muita gente não está em transição de carreira, mas é bem isso. Então, assim, quando a gente faz essa operação, assim, você pode, por exemplo, vou estruturar a minha consultoria, certo? Eu faço todo o trabalho de estruturação da consultoria. Quando eu vou me lançar no mercado, que eu tenho que ter uma estratégia de mercado. Eu vou sozinho, ou eu vou me juntar com alguns parceiros e lançar uma nova empresa de consultoria, de consultores associados, por exemplo, o nome da minha empresa, Kickoff Consultores Associados, né? Ou você pode lançar a sua consultoria fazendo venda direta e ainda trabalhando com outras empresas de consultoria. Veja, no mundo da consultoria, a terceirização e a quarteirização são a regra. Então, quando eu, por exemplo, presto serviço para executivos da Soul, eu me entendo como um consultor associado da Soul. Eu tenho meus negócios, tenho minhas empresas, mas eu respeito as regras da Soul, respeito o ritmo, as regras da Soul. Bom, gente, era isso que eu queria provocar um pouco vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu queria abrir, como eu disse para vocês, para mais uma mesa redonda, que é até do que falarmos de perguntas e respostas, mas para a gente debater um pouco esse tema. O que vocês veem de alternativas, ou se tem dúvidas, se quiserem, estou 100% à sua disposição. E sobre qualquer tema que a gente falou aqui, vamos falar de consultoria, franquia, startup, se dá para tocar em paralelo com a vida executiva ou não, né? Em que momento é isso? Estou 100% à sua disposição. Eu incentivo quem quiser aqui abrir o microfone
E vamos lá, só levanta a mãozinha para a gente ir um por vez. Não é? Eu estou vendo aqui a mensagem do Sandro. É muito bom ser template de opções de empreendedorismo. Todos vão ter que ser empreendedores em um momento da vida, querendo ou não, já que são poucas pessoas que criam tanto valor na vida e que podem se dar ao luxo de parar de ter receita mensal. Com o envelhecimento da população brasileira, você traz boas alternativas com a Kickoff. Gente, isso tem crescido muito. Essa questão da economia prateada começou com a questão de criação de produtos. Né? Então, começou-se com a análise assim, olha, nós temos cada vez mais pessoas acima de 50 anos com renda, com patrimônio com renda, que são consumidores, correto? São consumidores e tem um volume de consumo interessante. E a pirâmide populacional, que era assim, ela está ficando cada vez mais assim, né? Então, os jovens, eles têm menos renda, mas e eles estão no mesmo volume que essa população acima de 50. Então, começou-se toda a questão da economia prateada falando de criação de produtos. Então, assim, por que você está perdendo tempo criando um shampoo para garotas de 15 anos que não têm renda, quando você poderia estar fazendo para a mãe dela com 55 anos que tem renda e consome? Né? E se você pensar naquele domicílio, você tem uma mãe e uma filha, as duas que consomem shampoo. Por que você está privilegiando a menina que não tem renda em detrimento da mãe que tem renda, né? Na sua propaganda, na sua criação de produto? Muito bem. Todo o discurso de economia prateada começou por aí, por criação de produto. O que nós vimos foi que, se transferirmos isso para o mundo do empreendedorismo, isso é absolutamente verdade. Cada vez mais nós temos pessoas deixando a carreira profissional aí na casa dos 50, 55 anos, a carreira executiva, né, nesse período, até 60 anos, mas que ainda tem muita lenha para queimar. Além de ter lenha para queimar, tem também uma demanda financeira. Né? Eles têm uma demanda financeira, eles, nós, né? Eu estou com 57 também, vamos enganar quem, né? A gente tem demanda financeira, então quem é que a gente quer enganar? E, por outro lado, nós vemos que os sistemas de previdência estão cada vez mais preocupantes. Então, ter um negócio próprio, qualquer que seja a alternativa, pode sim ser uma boa alternativa, seja para você se manter ativo, mentalmente ativo, participante da economia, e gerando renda e gerando patrimônio. E aí é uma questão de estratégia. Quais são aquelas estratégias que fazem mais sentido para o seu caso, para o seu projeto? Né? E é isso que a gente tenta fazer, particularmente na Kickoff, é o que a gente tenta fazer com os nossos clientes, analisar quais são essas alternativas e o que pode ser interessante para você. Esse é o nosso DNA principal na Kickoff. Dúvidas, sugestões, críticas? Por favor, gente. Quando eu não tenho dúvida, eu fico assim, será que eu fui tão... Eu matei tão a pau o negócio, eu falei algo que ninguém percebeu. Oi, Fernando. Vamos lá? Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, ouvimos. Boa noite. Boa noite. Ô, Renato, eu queria te fazer uma pergunta ou um comentário sobre quem empreende, se é o CPF ou se é um CNPJ. Quando a gente pensa no empreendedorismo, aparentemente a gente está pensando numa figura, no indivíduo que teve uma ideia e nem sempre ele sozinho consegue implementar e fazer aquilo acontecer. Vai depender da empresa, ou seja, empresa ou coletivo, as pessoas. E quando a gente está falando de uma grande empresa, como a Embraer, que tem uma estrutura, isso aí fica mais facilitado. Mas o grande problema no Brasil, e aí eu estou pensando enquanto Brasil, enquanto um país, nas pequenas empresas, nas médias empresas, onde a gente tem aí um trabalho muito grande, um trabalho muito forte para estar fazendo e melhorando como que esses negócios são tocados. E essa melhoria é muito dependente de cultura organizacional.
E a cultura organizacional é muito dependente das pessoas estarem dispostas a se deixar mudar. A gente sabe que a inovação ela é destruidora, né? A globalização dentro dela tem inovação e essa inovação é destruidora. O celular do ano passado tem que ser destruído pelo celular desse ano. A gestão, a maneira de fazer negócio, a maneira de você se relacionar também tem novos padrões, novas formas e as coisas estão mudando. Então, para a pequena empresa, para a média empresa, como que você muda a cultura para que essas pessoas tenham cuidado com processos, tenham cuidado com a informação correta? Se um Sebrae sozinho ele não faz, o Brasil é muito grande, ele não dá conta. Como que a gente conseguiria pegar profissionais que lá nessa fase do prateado se colocassem à disposição de tomar iniciativas transformadoras para mais empresas, mais pessoas estarem recebendo de uma maneira altruísta, não sei, ou seja, você está compartilhando o conhecimento, porque a maior parte dos empreendedores que fecham depois de algum tempo é por conta dessa falta de cultura, a esse novo processo, a essa nova globalização, a essa nova tecnologia, não tem preparo. Muitas vezes a gente fica trabalhando em cima de cenários onde parece que vai dar as coisas vão dar certo, mas existe um defeito de base, existe um problema de base. O que tem feito, tem pensado, será que só o Sebrae é suficiente? Não seria possível outras iniciativas de se criar Sebrae 1, 2, 3, 4 grupos? Fernando, deixa eu aproveitar o teu gancho, achei muito bacana a tua colocação, mas deixa eu tentar dar uma visão do outro lado. Existe não sei se você conhece um autor chamado Michael Gerber, deixa eu até colocar aqui no chat para vocês. O Michael Gerber, ele tem um livrinho que é um sucesso há anos, chama O Mito do Empreendedor. Ele está numa versão agora que chama O Mito do Empreendedor Revisitado. Tá? É um empreendedor tradicional. Então, ele conta a história e para casa e começa a vender para as amigas, começa a fazer festinhas até que ela abre uma empresa de cupcakes e essa empresa começa a crescer. E por que essas empresas que começam assim acabam justamente chegando nesse ponto que você coloca de não sobreviverem mais do que X anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Por que elas caem antes? Né? Eu acho que cultura organizacional é importante, mas ela já num nível superior. A gente tem algumas... Se você pegar uma pirâmide de Maslow, né, a gente tem as condições higiênicas ali, que eu não sei se essa pessoa já passou para até chegar na cultura que já está lá em cima da pirâmide. Então, nós temos algumas questões de base. E tem algumas questões de atitude deste empreendedor, que virou um empresário, que são complicadas. Como, por exemplo, é isso que ele explora muito. Essa personagem dele, que empreendeu, ela, num dado momento, ela descobre que ela precisa de um vendedor externo, que ela não está dando conta mais de vender e produzir e entregar, ela precisa de um vendedor. Então, ela contrata um vendedor. Aí ela precisa de um contador, ela contrata um contador. E ela começa a delegar, mas de uma forma equivocada. Ela começa a fazer a delegação por omissão, e não a verdadeira delegação, né? Ela faz uma delegação, me livrei desse problema, que é uma coisa chata, que ela gosta de fazer cupcake. Ela não gosta necessariamente de fazer outras atividades que são inerentes à postura de proprietário daquela empresa, de empresário daquele negócio. Né? Então, e aí, a grande moral da história é que, assim, quando se faz um negócio novo, uma pequena empresa, uma média empresa, esse empresário, ele precisa entender o momento que ele tem que arregaçar a manga e meter a mão no negócio e fazer acontecer. Ele aí é o fazedor. Então, ele tem que pegar e fazer. Quando eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês, gente,
Não é por diletantismo, né? Vamos ser muito honestos. Isso aqui é marketing. Concordam comigo? E marketing para quê? Que é para vender a imagem corporativa da Kickoff? Não, ele foca venda de serviços. Essa venda pode acontecer no curto, médio ou longo prazo. Então, é uma maneira de fazer uma divulgação de uma maneira estruturada, espero que simpática para esse objetivo, mas na prática é marketing. Neste momento, eu que sou empresário e tenho alguns negócios, eu estou aqui como técnico. Eu arregaço a manga, eu estou fazendo coisas. Quando eu atendo um executivo a pedido da Lúcia, por exemplo, eu sou um técnico, eu sou um consultor, eu não sou empresário. Mas eu preciso saber o momento onde eu tenho que trocar o meu crachá e eu tenho que me desenvolver da empresa, né? E olhar a empresa de fora. E aí sim eu sou empresário, eu sou verdadeiro empreendedor, porque eu estou trabalhando a minha empresa e não estou trabalhando na minha empresa. Então, aquele termo que nós usamos, o self-employment, o autoemprego, ele é proposital, porque a maior parte dos empreendedores, eles criam um autoemprego e não se tornam empresários. Então, e aí, quando você faz essa distinção, aí sim, quando eu falo que eu cheguei nesse empresário, esse cara sabe o que é ser empresário, aí a questão da cultura, tudo vai fazer sentido. E aí, mas eu preciso primeiro que esse cara dê esse passo. É comum, por exemplo, executivos que se tornam consultores, eles se entendem como profissionais liberais e não como empresários de consultoria. Eles se entendem como profissionais liberais. Eu faço uma pergunta, por exemplo, lembra que eu fiz uma provocação? Você consegue conceber que a sua empresa tem um único cliente? Difícil, né? Você concentra o risco da tua empresa num único cliente. Ele vai lá dar uma canetada, acabou o seu negócio. Muito bem. Então você vai começar um negócio de consultoria. Você começou um negócio de consultoria. Tá tudo lindo, maravilhoso. Minha empresa está indo muito bem. Eu tenho 12 clientes, 12 projetos em paralelo, estou com faturamento bom, estou conseguindo entregar. Tá tudo ótimo. Amanhã você dá uma pancada de carro e fica 6 meses no hospital. O que acontece? E é nesta resposta que a gente descobre qual é o mindset dessa pessoa. Porque tem gente que fala assim, putz, eu vou ficar sem renda. Esse cara se entende como profissional liberal. Ele está olhando para o próprio umbigo. Ele não é empresário. Ele está preocupado com ele mesmo. Se ele fosse empresário, ele estaria preocupado não só com o problema dele ficar sem renda, mas com o problema que ele gerou para o cliente dele. Imagine que uma hidrelétrica de bilhões de investimento não inaugura por sua causa. Então, quem no mundo da consultoria se entende como empresário, percebe que precisa crescer por uma questão até de sustentabilidade do próprio negócio e garantia de entrega dos seus projetos, mitigação de risco de projeto. Percebe? Então, assim, tem alguns dados aí, alguns pontos que a gente vai analisar a maturidade deste empresário, se ele já deu esse clique, e só depois desse clique é que você consegue entrar com essas questões que você está colocando de cultura, entendeu? É como se fosse uma pirâmide de Maslow mesmo. A cultura, ela só chega depois de um certo amadurecimento. Vou te pedir só uma coisa, Fernando. O Sandro levantou a mão. Deixa eu ver o que ele quer. Depois a gente retorna aqui. Vamos continuar com esse papo. Sandro, vamos lá? Tá no mudo ainda, Sandro. Oi, Renato, agora está ouvindo? Sim, sim. Boa noite, obrigado pela apresentação. Tá? Isso. Vou fazer aqui a provocação, acho que é a mais difícil de todas, mas eu acho que é válida de toda a experiência que você tem. Eu gostei que você colocou que existem vários tipos de pessoas que se tornam empreendedoras. Tem a pessoa que é por paixão, por amor, tem a pessoa que é por uma necessidade financeira, tem a pessoa que não tem paixão nenhuma, não tem ideia, mas é somente pela necessidade financeira, e daí eu me identifico muito mais por esta terceira categoria, tá? Então, visto todas as opções que você colocou de startup, consultoria, exatamente, pelo baixo CAPEX você acaba tendo um retorno muito alto, é muito mais a tua hora homem, aluguel da sala, se você tiver sala e não tiver trabalhando em home office, se fez um site, entra o custo mensal do site, o teu contador para fazer a emissão das notas. Então,
consultoria acaba sendo sempre uma boa alternativa, né? Mas, visto os outros segmentos que você colocou, de franquia, de aquisição de negócios tradicionais, startup, eu estou estudando muito startup, tive em contato com Bossa Nova, com outras 4 grandes venture capitals para entender o modelo deles da melhor maneira possível. E dentro daquela categoria que eu te falei, imagina uma pessoa que não tem a capacidade de idealizar as coisas, ele é um bom operacional, ele é um bom fazedor, historicamente um ótimo fazedor. Qual o segmento que você estaria sugerindo, de uma maneira geral, já que o retorno por segmento é muito diferente? Tá? Então, estava conversando com uma empresa de marketing que ganha 10% de EBITDA ano. Pelo amor de Deus, 10% de EBITDA ano, o cara tem que fazer muito volume para conseguir se sustentar, né? Então, mas olha, deixa eu te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de franquia, só para você ter ideia. Teve um cliente nosso, de Brasília, que nós compramos 4 Arezzo para ele. 4 lojas Arezzo, quebradaças. Tá? Tinham 7 lá quebradas. Compramos 4. Assessoramos ele a comprar 4. As outras 3 eu falei, não vou nem ver, porque essa aqui não tem solução. Certo? Ele fez um investimento total de 2,4 milhões de reais. Eu vou dar número, gente, para você fazer conta. Tá? Renato, uma dúvida só. Por acaso ele era um ex-diretor da Telefônica? Se eu te falar isso, alguém vai me matar depois, mas sim. Porque eu conheço ele. Só não vai citar nome, por favor, tá? Tá bom. Só não vai citar nome. Então, assim, imagine, eu vou falar do primeiro ano dele só, não depois, que é outra história. Então, eu assumi essas 4 unidades quebradaças. Só que eram nos melhores shoppings da cidade, a marca líder daquele segmento, correto? E nós percebemos que o problema do franqueado anterior é que ele tinha se envolvido numa ciranda financeira e quanto mais ele vendia, mais ele se afundava. Tá? Ele estava com um problema financeiro grave de caixa e quanto mais vendia, ele se afundava. Só que as unidades em si eram muito boas. Então, ao assumir essas unidades, ele retreinou a equipe, recompôs o estoque, fez uma campanhazinha, recompôs o capital de giro, né? E deu uma maquiagem nas lojas. Ao final do primeiro ano, ele fez 6% de EBITDA. E se você conhece, você pode checar isso com ele. Tá? Ele fez 6% de EBITDA. 6% sobre que valor? 15 milhas, tá bom ou não? 15 milhões. 6%, 900 mil. 900 mil, se você dividir pelo investimento dele 2,4, você está falando quase 36% no primeiro ano. Só que, se ele me desse um comando no final daquele primeiro ano, que é comum a gente acompanhar os nossos clientes ao longo da vida empresarial, né? Se ele, no final do primeiro ano, me desse um comando, venda esses negócios, eu venderia por um multiplicador de 4 vezes o EBITDA aquilo ali. Ou seja, 900 mil vezes 4 dá 3,6. 3,6 milhões. Se ele investiu 2,4, ele teve 50% de ganho de capital. Afora os 36 que ele já levou para casa, ele tem 50% de ganho de capital, que ele só vai realizar quando vender, quando tiver um evento Mas de liquidez. Ele está na operação até hoje, né, Renato? Sim, ele manteve, eu não posso te contar detalhes, mas ele está querendo. Mas tá por quê? Porque ele melhorou esse resultado, ele não está mais com 6%. Entendi. Entendeu? Ele não está mais com 6%, vai muito bem, obrigado. Se for conversar com ele, você conhece a figura, né? Ele vai muito bem, obrigado. E eu acompanho, eu tenho projetos novos com ele para Belém do Pará, são outras coisas, tá? Mas assim, então você tem, o que eu queria te colocar são essas questões assim, qual é a comparação? Quando você investe num negócio, você tem que olhar, empresário, diferente do investidor normal, você tem que ter sempre olho no peixe ou no gato. O que é isso? Eu olho para o caixa, quanto eu gerei de resultado este ano, e eu tenho que olhar a criação de equity. Correto? Então, quando você faz um valuation, eu tenho um fluxo de valuation assim, eu tenho investimento, eu tenho o fluxo de caixa e eu tenho o valor terminal do projeto. Quando você fala de startup, normalmente você está falando o seguinte, eu tenho um investimento X, eu tenho uma retirada, uma geração de caixa qualquer que eu vou reinvestir o máximo possível porque eu vou privilegiar a minha estratégia de saída. Todo mundo que faz startup está preocupado com a estratégia de saída. Então, tanto que o salário tem que ser o mínimo possível do fundador e quem entra não na pré-seed, entra depois nas outras rodadas, pede para que o fundador esteja sempre presente na startup, já que ele é o mentor, sangue, olhos e suor do negócio. Mas você está de olho na liquidez, na estratégia de liquidez.
Quando você faz um outro negócio, como uma franquia, não, você está de olho nos dois. Você tem que estar de olho na geração de caixa, que é o que vai te dar a rentabilidade anual, mensal, o que quer que seja ali, mais o quanto você está gerando de valor do seu ativo. Se o seu ativo está aumentando o valor ou ele está depreciando. Então, a análise não é muito simples. Seria a gente fazendo um comparativo, a mesma coisa assim, Sandro. Você tem a oportunidade de comprar 2 imóveis. Você pode comprar um imóvel na planta para vendê-lo quando entregarem, e você ganhar na valorização do imóvel, que seria startup, versus você compra o imóvel para renda. Eu compro o imóvel e ponho para alugar no dia seguinte. O imóvel que estou alugando no dia seguinte, eu tenho renda mensal mais o valor terminal dele. Ele vai valorizar ou desvalorizar com o tempo, por causa da vizinhança, da depreciação do prédio, por aí vai, certo? Então, quando a gente fala de negócios assim, a gente, num dado momento, quando a gente fala, vamos para a parte econômica do projeto, ela pega muito fundo. E não é uma análise simplória. Ela precisa ser muito bem feita e sem preconceitos. Renato, para a gente fazer um desfecho, hoje em franquia, tem a bola da vez? Quer dizer, lavanderia já foi bola da vez, já restaurante japonês já foi bola da vez, já teve tanta coisa que, né, e a gente sabe que a vida econômica é uma vida que a bola da vez ela perde o papel e depois ela cai na organicidade ou na obscuridade, depende, né? Tem alguma coisa que está te chamando muita atenção ultimamente? A pergunta é para quem? Porque assim, não tem uma resposta assim, o mercado diz isso. É muito comum você ver o que já foi paleteria, cupcake, lavanderia, um monte de coisa. Bolo, até bolo, Bolo né? caseiro. Apesar Então, que era esse muito tipo de coisa a gente pequenininho. bate o olho e sabe que vai dar problema. Tá? Existe algum. É que nem pirâmide financeira. Você bate o olho e fala, isso aqui tá esquisito. A gente bate o olho porque tem alguns critérios aí que você já sabe, isso aqui não vai dar certo. Eu não deixo pôr dinheiro nessas coisas, tá? Eu talvez entrasse, Renato, porque eu entro e saio muito rápido. Entendeu? Eu entro e saio e vou embora. Mas Como eu não se fosse um recomendo. day trade, comparando com ações. Isso. Isso. Você... Agora, você tem que tomar cuidado, e a gente precisa voltar para o Fernando. Você tem que tomar cuidado com o seguinte: o mercado de franquias, muitas vezes, é que nem futebol de criança. Você joga a bola para aquele lado, sai todo mundo correndo atrás. Tá? O movimento de manada de bolsa de valores. Quando eu vejo, Renato, quando eu vejo algum negócio crescendo muito rápido, a única coisa que isso me diz é: esse cara é um grande vendedor de franquias. Não quer dizer que o negócio seja bom ou sustentável. Então, o fato de um determinado mercado crescer não quer dizer que o negócio seja bom ou sustentável. E a outra questão é, Sandro, a gente sentar e definir quais são as premissas de um bom negócio para você, eu não posso dizer analise esse ou aquele segmento. Porque eu tenho que saber quais são os parâmetros de negócio. Entendeu? A gente retoma a conversa depois, quando acabar. Tranquilo. Eu tô te mandando aqui uma conexão no LinkedIn, a gente se conecta e eu dou Tá espaço ótimo. agora para o Fernando. Uma coisa, gente, todo mundo que participa desse tipo de evento, à vontade, quem quiser pode, depois solicita para a gente, pode ser via LinkedIn, o que é que seja, a gente sempre concede 1 hora de mentoria gratuita para falar do seu projeto de empreendedorismo, qualquer que seja, para vermos se isso planta aí né, você está com a sementinha ali, vamos pôr uma aguinha para ver se ele vai, né, mas sem compromisso algum. Mas obrigado, Obrigado. Sandro. Mas você percebe, assim, sem entender quais são as premissas do seu negócio, é difícil a gente falar qualquer coisa. Eu queria só voltar para o Fernando, que a gente deu uma cortada nele, não quero deixá-lo no meio do caminho. Vamos lá, Fernando, você quer complementar o raciocínio? No mudo, Tá mudo. Fernando. Eu acho que a Lúcia, como organizadora, consegue liberar o Fernando. Eu também estou tentando pegá-lo aqui. Ué? Não apareceu nada aí, Fernando, para você? Está me ouvindo? Alô? Estou ouvindo agora. Está ouvindo agora? Sim.
Diga, Posso Fernando, falar? precisamos ir rápido, porque o tempo acabou, a gente precisa encerrar. Mas vamos lá, não quero te deixar no meio do caminho. Vamos lá. Não, legal. Eu devia um boa noite especial para a Neuza Rodrigues, que me mandou o convite. Muito obrigado, Neuza. Renato, eu sei que a gente estava há pouco falando da figura do empreendedor, que ele sai daquele cara que arregaça as mangas e vira o empresário, mas a gente está falando do empreendedor. E eu falei que, na minha concepção, para além do empreendedor, a gente tem a empresa que é empreendedora e é formada por aquele contador que você vai buscar, por aquele profissional da área comercial que você vai buscar. E empresas pequenas, empresas menores, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir localizar e trazer pessoas com essa mentalidade empreendedora. E uma andorinha só não faz verão. Como é que você trabalha isso Vamos lá. Infelizmente, a cultura empreendedora no Brasil ela é muito pobre, tá? Tanto que a gente briga o tempo todo com preconceitos. As pessoas têm conceitos e preconceitos em relação a isso. Então, eu acho que isso vem através de educação de longo prazo, de formar essa cultura empreendedora ainda quando os garotos estão na universidade, coisa assim, para que eles estejam abertos a esse tipo de raciocínio. É um mindset diferente. E você não pode ter, como eu falei, a história do futebol de menina. Quando eu estava na faculdade, o nosso sonho era ser executivo de multinacional. Nós somos formados para ser executivo de multinacional. Né? Todo mundo que estudou nos anos 80, né? GV anos 80, uhul! Né? Essa executivo multinacional. Depois, quando eu comecei a mexer com franquia, o Marcelo Scherto dava aula na GV e me pedia para substituí-lo, tanto na GV quanto na FEA, para falar de franquia. Franquia virou a bola da vez. Hoje em dia é startup, né? Mas você vê que são modismos, mas a cultura em si empresarial, a cultura empreendedora, ela é muito deficiente, como você destaca com muita razão. Ela é muito deficiente. Então isso vem com sensibilidade, é coisa de longo prazo, não tem jeito. Eu vejo, particularmente, o Sebrae fazendo um trabalho muito bom em determinadas coisas. O único reparo que eu faço no Sebrae é que eles incentivam demais que as pessoas vão para o negócio próprio. E não é todo mundo que está preparado para isso. Isso não deveria ser a panaceia. Tá? Então, aqueles que estão preparados, que têm um projeto alinhado com isso, entregue as ferramentas para que eles possam fazer direito, correto? Mas não necessariamente incentivar demais, superestimular os jovens ou as pessoas para que vão para o negócio próprio. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, tomei uma... Sabe quando levanta lá no fim da palestra, levanta a plaquinha assim, ó, acabou o tempo. Eu agradeço enormemente, estou à sua disposição, vocês vão receber essa apresentação, tem lá os meus contatos, né, o meu LinkedIn, né, foi a maneira mais fácil de me contactar. Agradeço mais uma vez a Soul toda, todo o time, muitos aqui eu conheço de muitos anos, né, somos parceiros, na Vilas Boas aqui também, acabei de ver. Nos conhecemos há décadas, literalmente décadas, né, esses dias eu estava fazendo conta, eu comecei esse trabalho há 16 anos. A gente começou há 16 anos. Fui fazer uma palestrinha lá e virou. A Kickoff nasceu dessa palestra. Então, agradeço enormemente pela parceria. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter sido útil. Foi ótimo. Lúcia, contigo. Obrigada, Renato. Renato, você vai poder compartilhar a apresentação? Tem algumas pessoas que mandaram mensagem aqui que tiveram que sair antes. Já estou mandando para a Renata. E todos que participaram, Renata, eu vou te mandar depois informações de como podem solicitar essa reunião de cortesia, tá? De mentoria de cortesia que a gente faz para quem participa das nossas apresentações. Tá bom? Obrigada, Renato. Muito bom. Obrigada, Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Prazer.